E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estou aqui para contar mais uma história ou um relato. O relato que eu trago a vocês hoje é o homem que desafiou o Saci. Tem uns caras loucos. Então, antes de começar o relato, eu peço a você que, se é a primeira vez no nosso canal, né, dê uma oportunidade, assista até o final o vídeo, vê se gosta. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E caso você venha a ver esse vídeo, né, aqui, já seja o segundo ou terceiro que você está vendo, que custa se inscrever, né? Se inscreve para dar uma força pra gente aí, ok? Então vamos ao relato. Então, esse relato é bem perto de casa aqui. Até que, tipo, eu contei alguns relatos aí que aqui por perto parece até que tá inventando, mas realmente, né, tem bastante história aqui na minha região aqui. Então, esse relato aqui é um senhor que mora por perto, que eu não vou falar o nome, não vou falar no bairro também, porque esse homem tá vivo ainda, os outros conhecem também, é perigoso às vezes ele não gostar muito de estar contando a história dele aqui. Ele tá meio de idade, ele tem problema auditivo por conta que ele era muito briguento quando ele era mais novo. Até hoje em dia, né, se bobear, ele quer brigar, né, com os outros. Mas ele tomou umas pancadas na cabeça, umas pauladas, e ele acabou ficando surdo. E ele tem umas partes de cicatriz pro corpo também, por conta de o bicho gostava mesmo da farra, né, mas na parte da briga mesmo. Até tem uma história, um dia que ele pegou e foi brigar com um cara que tava brigando com o filho dele. E daí o cara arrancou a faca pra poder furar o filho dele assim tal. O homem foi lá e pegou. Foi tentar tirar a faca e pegou na lâmina da faca do cara. Daí o cara puxou, cortou a mão dele assim. Mas na hora que foi cortar, ele quebrou a lâmina da faca com a mão, né? Esse homem é tentado. Então dá pra você entender a ideia, o porquê que ele desafiou o Saci. E a história foi o seguinte, pelo que contam, né? Que daí teve um dia que ele foi num bairro um pouco maior, no caso a cidade, a gente mora num bairro, né, uns 15 quilômetros mais ou menos da cidade. E daí para ir para a cidade, você tem que percorrer uma estrada e passa por um outro bairro que é um município um pouquinho maior, né? É um distrito, na verdade, não é um município, falei errado. Passa por esse distrito. Então esse distrito daqui desse bairro é mais ou menos uns 6 quilômetros de estrada de chão e tudo mais. E daí hoje em dia, né, tem bastante condução, né, bem mais fácil, mas teve uma certa época que aconteceu isso. As pessoas desse bairro onde eu moro, elas iam daqui até esse distrito e lá tinha para comprar, né, venda, tinha as coisas para comprar. E esse homem também, ele estava indo certo dia à noite para lá e daí ele foi, né, para esse distrito lá e lá foi fazer umas compras e tal e acabou tomando alguns guaraná. E daí na volta, né, ele e mais outras pessoas vieram normal. Daí ele veio e passou num lugar que tem aqui pra frente que chama Morro do Descanso. Esse morro, ele tem o nome de Morro do Descanso por conta que daí tem um cemitério nesse distrito lá que todo mundo que morria por aqui era levado pra lá. E daí as pessoas eram levadas naquelas padiolas, aqueles negócios nas costas assim, não é bem padiola. Eu esqueci o nome, mas é como se fosse. Era um pau assim atravessado nas costas e tinha uma rede, sabe? E daí as pessoas levavam aqui. Às vezes levavam no cargueiro e tudo mais. E daí tinha esse morro do descanso que as pessoas passavam lá e paravam para descansar por conta dos defuntos. E daí acabou ficando esse morro, ele ficou mal assombrado, sabe? Ali. E daí, então, eles foram para lá e voltando. Daí eles estavam passando de a pé, né? Passando esse morro do descanso. E nesse local começou a assobiar começou a assobiar, assim, sabe, alguma coisa. E daí por aqui tinha muitos saciantes. E agora já não escuta muito a história assim, mas ainda algumas vezes outra aparece as pessoas contando, né, de Saci. E daí para quem não conhece, o Saci é um, né, nacional aí. Mas aqui pelo menos a aparição do Saci, ele não aparecia assim de cara. Ele sempre dava um assobiozinho, né? Ficava, eu não consigo assobiar muito aqui, não sei se fez muito barulho aqui, mas fica assim, Saci, Saci. Ficava primeiro no longe, aquele assobiozinho. Daí se você assobiasse, daqui a pouco aquele som começava a aumentar, né? E era dito que era o Saci que estava longe, se você assobiasse, ele achava que você estava mexendo com ele, ele vinha, né? E daí nisso você estava passando esse morro de descanso, que ali ainda tem ainda umas partes de visagem ali em cima, né? E a hora que ele tava passando por ali, o Saci subiu lá no alto. E daí ele tava, né, com uns goró na cabeça, né, já tinha tomado um pouquinho. Daí ele foi e assobiou pro Saci. E o Saci veio mais perto. E ele continuou. Daí a hora que ele, né, tava caminhando e conforme ele ia vindo, aquele barulho foi aumentando e foi andando com essas pessoas. E daí tinha outras pessoas também com ele que não tinham tomado tanto e também eram menos briguentos e menos corajosos, né?
E eles falaram assim: ô fulano, pare com isso, rapaz. Daqui a pouco o Saci ainda se enfurece com você, fica bravo contigo aí, pula aqui, bate em tudo nós, né? E sabe que o Saci, como é que o bicho é tentado, né? Daí esse cara pegou esse senhor na época, né, que era mais novo, falou assim: ah, coitado, se o Saci descer aqui, eu prego a mão na cara dele. E por que que o homem falou isso? Ah, a hora que ele falou isso assim, aquele barulho que tava lá longe, de repente, subiu atrás dele assim. E daí a hora que ele virou, tinha um menininho assim, moreno atrás dele assim, olhando pra cara dele assim. Daí ele pegou, não pensou duas vezes, já foi pra cima e deu um tapão na orelha do Saci assim. A hora que ele deu um tapão, já levou outro. E ali eles tramaram na bordoada. E todo mundo em volta, assim, meio assustado, o que que tava acontecendo, que tava meio escuro, porque eles voltaram, né? E estava aqueles lampião, né? Hoje em dia tem muita coisa, mas nessa época que contaram essa história, não sei se é comum na região de vocês, né, de quem tá assistindo, mas no campo assim, eles pegavam, e sabe aquelas latas de Nesquik? Ou então de Nesquik mesmo, ou então lata de óleo, eles pegavam, cortava a ponta da lata, eles cortavam uma vela mais ou menos desse tamanho assim, e colocava lá dentro e segurava a lata assim deitada, é aquilo ali, a lanterna deles, sabe? Ali. E daí eles usavam muito isso, né? Eu me lembro muito, tinha bastante novena que as pessoas vinham aqui em casa que eles vinham com esses negócios, e estavam com isso aí. E a hora que eles alumiaram assim, eles só viram aquele vulto preto, né, embolado com esse homem, né? E o homem dava bordoado, que o cara era bom mesmo na bordoada. Ele dava bordoado e pá, e levava. Ele dava um, levava um. Ele dava um, levava um. Foi até que o Saci desmaiou ele, sabe? Aquela sombra desmaiou, ele caiu duro no chão lá. Daí os caras pegaram e ficaram com medo, mas mesmo assim, eles pegaram e falaram: desculpa, seu Saci. Desculpa aí, né, tal, nós não mexemos com o senhor, não sei o que, deixa ele levar ele embora. Daí eles pegaram e juntaram o homem, né, e colocaram nas costas. E vieram embora, morrendo de medo, né, deram, né, uma carreira ali e chegaram logo no bairro. Ao que estava chegando perto do bairro, o homem começou a acordar da surra que ele tinha tomado do Saci. E daí a hora que ele pegou e acordou, ele virou já querendo dar um soco em quem estava segurando ele, né? Só que daí a hora que ele começou a socar assim, ele olhou em volta e viu que ele não estava mais na estrada, ele já estava perto da casa dele, né? E daí ele levantou e perguntou: cadê o Saci? Ele queria pegar o Saci ainda. Daí ele pegou e falou assim: não, pare com isso, rapaz, você tá louco? Você já apanhou um bocado dele. E você quer apanhar mais? Deixa ele lá no canto dele, né? Eles estão perto de casa, assim, deixa quieto essa história. Daí eu falei assim: não pode isso, não. É que se ele é bom, ele que apareça aqui de novo, que agora eu prego a mão na cara dele, porque agora eu tô perto de casa. Ah, por que que ele falou isso? Daqui a pouco eu já viu aquela sombra baixinha assim que veio. O dia que veio, já pulou em cima do homem e começou a socar ele de novo. E bati pra cá, bate pra lá, teve uma hora que ele deu uma bordoadona no Saci, que o Saci caiu pra trás. A hora que ele caiu pra trás, o homem pegou e correu dentro da casa dele, pegou um facão. Ó, que história, né? História boa. O homem foi e pegou o facão. E ó, que ele pegou o facão e foi pra cima do Saci. O Saci levantou e foi pra cima dele. O homem pegou o facão. Do jeito que ele pegou assim, era um facão daquele Tramontina, aquele antigão, bem grandão, né? Com uma folha larga assim. Ele foi e passou assim, ó, no meio do Saci, assim. Eu falei: atorei o Saci pro meio, ele falou. A hora que ele atorou o Saci pro meio assim, caiu a parte de cima do Saci pra cá e as pernas caiu pra lá. E daí ele pegou, levantou o peitão vitorioso e falou assim: viu, quem que disse que eu não dava conta do Saci? Olha, tá aí, ó. Daqui a pouco, as duas metades do Saci levantaram de pé e virou dois Saci. Daí que queria ver. Daí nesse momento assim, o homem tava com o facãozão na mão, um dos Saci, né, que virou dois. Um dos Saci juntou o facão do homem, jogou no meio do mato e daí pulou os dois. Mas bater nesse homem, sabe? E as pessoas em volta e eles ficaram com medo de ajudar. E daí alguns falavam que eles não viam assim o Saci exatamente, eles viam um vulto. E alguns falavam que não via nada. Conforme eles falavam que eles estavam olhando ali o que estava acontecendo da briga, eles viam o homem socando o ar, sabe? Assim. E alguns viam o vulto ali batendo nesse homem, sabe? Só que eles bateram até que o homem desmaiou. Então, daí os dois Saci que estavam separados, eles se ajuntaram de novo. E daí eles pararam de bater no homem, porque o homem já tinha acabado de desmaiar, né? E daí ele chegou e apontou pro homem assim, quem disse que viu o vulto, né? Apontou pro homem assim e falou: olha, dessa vez vai ficar só nisso. Na outra vez você vai ver. Aí, né, vamos levar você aí, vamos dar um sumiço no você, né? E já tenho dito. E daí disse que virou as costas e sumiu pro mato, né? No mesmo lugar que ele tinha ido, no qual o cara tinha retado ele. Daí, o homem ficou desmaiadão ali. A mulher dele veio, falou:
perguntou o que estava acontecendo, porque ela não tinha, não sei se ela tá no banheiro, que ela tava fazendo, sei que parece que ela não viu o Saci ali. Ela só viu que ele tava caído, até pensou que era os amigos que tinham batido nele, só que ela já é acostumada por esse homem ser muito briguento, direto ele estava envolvido em alguma coisa. Depois que eles contaram que era o Saci que tinha surrado o homem, ela também não, sabe, não quis acreditar muito, mas realmente o homem estava muito lenhado, né? E daí, pra bater daquele jeito, tinha que ter pelo menos uns 3, 4, que ela sabia que o homem era bom na bordada, né? Eles pegaram o homem, levaram pra dentro de casa, ela limpou as feridas dele e tudo mais. Só foi acordando no outro dia. Daí no outro dia ele acordou, ficou meio aborrecidão, nem queria sair muito, porque as pessoas ficavam tirando sarro dele. E daí pelo menos essa lição ele aprendeu. Quando ele passa nesse lugar, até hoje diz que ele não arreta, ele passa meio quietão e passa de dia. Ele aprendeu a não andar muito de noite, né, por conta disso, né? E essa é a história, né, do homem que desafiou o Saci e não foi bom não. Então se você for desafiar o Saci, você sabe que você vai tomar um couro, né? Então essa é uma história que corre por aqui até nos dias de hoje aí, e o homem ainda tá vivo, o homem que brigou com o Saci. Então, espero que você tenha gostado da nossa história aqui, né? E eu vou dizer assim, você ficou até o final do vídeo, né? Escutou essa história muito da boa, né? Então, dá um like pra gente aí, se inscreve no canal, né? E mande a sua história também pra gente poder contar aqui no canal. Ficamos por aqui, até um próximo relato, até uma próxima história. Até mais, pessoal.